Olá, cursistas! Vamos dar continuidade aos estudos da nossa disciplina. Hoje estudaremos as últimas unidades do livro didático, aula 16 até a aula 20. Na aula anterior, estudamos os conteúdos gráfico de Pareto, método de análise e solução de problemas, o MASP, as ferramentas folhas de verificação e histogramas. E agora vamos iniciar aprendendo um pouco sobre o que é gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é uma representação gráfica da associação entre pares de dados. Esse emparelhamento de dados é o resultado da associação de diferentes medições de uma certa causa. Por exemplo, pressão com a medição correspondente da característica de qualidade, por exemplo, espessura da tinta. Os dados emparelhados podem também ser medições de duas causas, por exemplo, pressão e temperatura, ou duas características de qualidade, espessura e brilho. Cada par se torna um ponto do gráfico de dispersão. Frequentemente, é desejável determinar se existe uma relação ou associação entre duas variáveis. Por exemplo, uma vez que um diagrama de causa e efeito tenha sido desenvolvido para identificar causas potenciais que tenham impacto em uma característica de qualidade de um processo, a relação entre as causas e as características de qualidade têm que ser estudadas. O resultado desse esforço deve ajudar a determinar qual ação poderia ser tomada no processo. Uma ferramenta para estudar tais relações é o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão também pode ser usado para estudar a associação ou correlação entre diferentes características de qualidade. Para traçá-lo, geralmente colhemos dados de maneira a vincular duas variáveis a uma observação. Por exemplo, podemos querer avaliar se a satisfação percebida por um cliente de um projeto está correlacionada ao atraso de seu projeto. Para isso, coletamos dados de N projetos e para cada um deles, coletamos os dias de atraso e a satisfação do cliente. Quais exemplos de gráfico de dispersão? Vamos ilustrar melhor. No caso do Departamento de Gerenciamento de Projetos, que está interessado em aumentar a satisfação com relação à entrega dos projetos, coletamos os dados de satisfação através de um formulário com o cliente. E de atraso negativo, significa que o projeto foi entregue antes do prazo. Os dados são anotados em pares X, Y, como pode ser notado na tabela. Lembre-se, o primeiro passo para se traçar um bom gráfico de dispersão é coletar bons dados. Dados sobre o atraso e satisfação para vários projetos. Projeto de 1 a 12, dias de atraso, então enumeramos esses dias de atraso e a satisfação do cliente. Após coletarmos os dados, podemos usar um software para nos auxiliar a traçar o gráfico de dispersão. Um que gostamos bastante é o Minitab. Ele não só nos ajuda a traçar o gráfico, mas também tem alguns recursos adicionais que nos ajudam a entender correlações e estratificações de dados. Entretanto, quem prefere usar o Excel pode facilmente encontrar várias opções de gráfico de dispersão nele.
Algumas das opções até colocam linhas de regressão linear, considerada uma sofisticação do gráfico. Como analisar o gráfico de dispersão? Cada ponto do gráfico de dispersão é relativo a um par de pontos da tabela. No caso de nosso exemplo, concluímos que existe uma forte relação entre a satisfação e os dias de atraso. Podemos ver isso porque, conforme o atraso aumenta, a satisfação diminui. Chamamos isso de correlação negativa. É tentador concluir que, se entregarmos antes os projetos, aumentaremos a satisfação. Mas esse pensamento é potencialmente perigoso, pois a correlação não implica necessariamente em causalidade. Esta relação aparente pode ser causada por algo bastante diferente. Há vários tipos de associações entre parâmetros que podem ser demonstradas pelo gráfico de dispersão. A relação pode ser positiva ou negativa. Quando um cresce, o outro decresce. Fraca ou forte, linear ou não linear. Um exemplo bastante didático é a coleta de dados elaborada pelo estatístico dinamarquês Gustavo Fischer. Ele coletou entre 1930 e 1936 dados sobre a população e o número de cegonhas no final de cada ano na cidade de Oldenburg. Ele não fez isso por acreditar no mito infantil, mas sim para mostrar que nem sempre a correlação implica em causalidade. Quando construímos um gráfico de tendência, procuramos identificar relações potenciais que deverão ser comprovadas em experimentos posteriores. Quais são as possíveis correlações a serem identificadas em um gráfico de dispersão? Além da correlação negativa forte, podemos ter as seguintes correlações entre duas variáveis. Tipos de correlação em um gráfico de dispersão. Sem correlação, quando vemos apenas uma nuvem de pontos no gráfico. Podemos dizer que não há correlação entre a variável y e a variável x. Os seus valores não estão de maneira alguma atrelados. Correlação positiva forte. Há uma relação clara, tendência nos dados. Quando a variável x aumenta, é esperado conjuntamente um aumento na variável y. A pouca dispersão dos dados indica que essa tendência é forte. Correlação positiva média. Quando a variável x sobe, a variável y tende a subir também. Entretanto, a dispersão maior dos dados indica que mais variáveis podem estar envolvidas. Adicionar outras variáveis, como variáveis de estratificação ou testar medições alternativas de x, podem ser uma boa estratégia para entender melhor a correlação. Correlação negativa forte, análoga à correlação positiva forte, só que quando x aumenta, y diminui. Correlação negativa média, análoga à correlação positiva média, porém x aumenta e y diminui. Vamos agora iniciar o estudo das cartas de controle e compreender a relação entre histograma, média e carta de controle de uma variável. Vamos conhecer os 6 tipos de cartas de controle, aprender a distingui-las e como utilizá-las.
As cartas de controle, também conhecidas por gráficos de controle, foram propostas originalmente por Shillhart com o objetivo de analisar e eliminar variações anormais na produção. É importante destacar que, como as demais ferramentas vistas até aqui, as cartas de controle têm aplicação tanto na produção de bens tangíveis quanto no fornecimento de serviços. Uma carta de controle típica exibe sempre 3 linhas paralelas que sinalizam, respectivamente, o limite superior de controle em vermelho, o limite inferior de controle em laranja, o limite valor da média, valor médio da variável em análise em verde. Os pontos em azul na figura representam os valores das amostras tomadas em diferentes momentos ao longo do tempo. Estes pontos, por sua vez, são unidos por segmentos de reta, também em azul. As cartas de controle têm como objetivo principal mostrar o desempenho de um processo ao longo do tempo, tomando uma série histórica de dados. É possível observar se cada amostra coletada está ou não dentro dos limites de controle do processo. Ou seja, podemos rapidamente detectar se determinada amostra sair do controle, ficando fora das linhas que fixam os limites superior de controle e os limites inferior de controle e iniciar uma investigação do que está acontecendo no processo e descobrir o que levou a esta perda de controle da qualidade. Objetivos da carta de controle: compreender o processo através dos dados coletados simultaneamente, saber se o processo está ou não sob controle, interpretando os gráficos. Tomar ações apropriadas até a obtenção da estabilidade do processo. E quais seriam estas ações apropriadas? O que podemos fazer quando observamos que nosso processo não está sob controle? Identificar o lote, as peças que estão fora dos limites, verificar as condições de trabalho, o que mudou, detectar as variáveis que podem ser as causas do problema de qualidade, ajuste de determinada máquina, treinamento do operador ou falta de problemas com a matéria-prima, problemas na medição, entre outras. Segregar ou separar esse lote, essas peças. Existem vários tipos de cartas de controle. Na verdade, após a compreensão da sua elaboração, as empresas costumam personalizá-las, elaborando aquelas que melhor traduzem seus processos produtivos, adequando-as às suas necessidades de controle. São 6 os tipos de cartas de controle mais utilizados que vocês vão encontrar com frequência na literatura, as mesmas que são largamente utilizadas nas empresas. Agora, vamos apresentar estas 6 cartas, explicando a finalidade de cada uma delas. Para iniciarmos a elaboração de uma carta de controle, precisamos saber se esses 6 tipos se dividem em 2 grupos principais. Atenção! Para cada tipo de variável em questão, seja ela uma característica da qualidade do produto ou um fator que afeta a qualidade, fator de produção, existe um tipo específico de carta de controle. No primeiro grupo, temos cartas de controle para variáveis: peso, comprimento, temperatura, concentração, tempo.
ou seja, quando trabalhamos com características da qualidade expressas em termos de medidas numéricas. Segundo grupo, cartas de controle para atributos, número de defeitos ou não conformidades, ou seja, diferente do primeiro grupo, aqui trabalhamos com características da qualidade expressas em termos do número de itens não conformes, ou ainda da operação de contagem do número de defeitos. Agora sim, vamos subdividir esses dois grupos, pontuando as 6 cartas de controle de que falamos anteriormente. No primeiro grupo, cartas de controle para variáveis. Cartas de controle tipo XR, das médias e amplitudes. É utilizada para amostras que tenham sempre o mesmo tamanho, coletada sempre a mesma quantidade de dados. Cartas de controle tipo XS, das médias e desvio de padrão. Pode ser utilizada em amostras de tamanho variável. Lembre-se que a produtividade pode variar ao longo do dia, nos turnos de trabalho ou nas semanas. Vamos ver agora o segundo grupo, cartas de controle para atributos. Na carta de controle para atributos, temos, primeiro, a carta de controle tipo NP. Monitora o número de defeitos em amostras de tamanho constante. Por exemplo, o número de lâmpadas defeituosas em cada amostra. Lembrando que todas elas, as amostras, são de mesmo tamanho. Temos a carta de controle tipo P. Monitora o número de defeitos em amostras de tamanho variável. Seguindo o exemplo anterior, o número de lâmpadas defeituosas em cada amostra, sendo que estas, por sua vez, tenham tamanho variável. Cartas de controle tipo C. Monitora o número de defeitos em amostras unitárias de tamanho constante. Esta carta é utilizada para produtos complexos, como um carro ou uma geladeira. Nestes casos, muitas vezes, retiramos em um único produto como amostra e avaliamos uma série de possíveis defeitos que possa apresentar. Por se tratarem de produtos com centenas, às vezes milhares de componentes, existem muitas possibilidades de ocorrerem defeitos de naturezas distintas. Por isso, são consideradas amostras unitárias de tamanho constante. Cartas de controle tipo U. Monitora o número de defeitos em amostras unitárias de tamanho variável. Aqui também são consideradas amostras unitárias, mas ao contrário da carta anterior, tipo C, temos amostras de tamanho variável. Pensem em um rolo de tecido. Podemos ter diferentes tipos de defeitos na estampa, cor, furos e ainda o tamanho de um rolo de tecido, que ele pode variar de acordo com o ajuste de uma máquina, com a redução do número de funcionários de um turno para outro. Outros exemplos seriam uma bobina de papel ou um tanque com produto químico. Dos 6 tipos de cartas de controle que vimos, 2 delas são as mais utilizadas. A carta de controle tipo XR, das médias e amplitudes, e a carta de controle tipo NP, que monitora o número de defeitos em amostras de tamanho constante. Vamos então ver a carta de controle tipo XR para variáveis contínuas. Segundo Vieira, a carta tipo XR é a mais conhecida e utilizada na prática das empresas.
Formulário para a elaboração da carta de controle tipo XR. Para construir este formulário de carta de controle, precisamos calcular o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Temos então LSCX, que é o limite superior de controle das médias, LICX, limite inferior de controle das médias, LSCR, limite superior de controle das amplitudes e LICR, limite inferior de controle das amplitudes, sendo onde X eu vou calcular a média das médias e R a média das amplitudes. Extrato dos fatores para a construção de uma carta de controle para variáveis, onde eu vou ter o tamanho da minha amostra para médias e para amplitudes. Vamos ver agora a carta de controle para atributos do tipo NP, que monitora o número de defeitos em amostras de tamanho constante. Vamos começar apresentando o formulário de uma carta de controle para atributos do tipo NP, necessário para elaborar o gráfico. Relembrando aqui, a necessidade é controlar a proporção de itens não conformes, o que chamamos de defeitos, em amostras de tamanho constante. As amostras são obtidas através da contagem destes itens. Vamos agora ver o formulário para elaboração da carta de controle do tipo NP. Para construir esta carta de controle, precisamos calcular o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Temos o limite superior de controle e o limite inferior de controle, sendo N o tamanho da amostra constante e P a proporção média de defeitos. Nesta aula, aprendemos mais uma das 7 principais ferramentas da qualidade, o gráfico de dispersão. Foram apresentados conceitos de exemplos de gráficos de dispersão, aprendemos como analisar o gráfico de dispersão e as possíveis correlações que são identificadas em um gráfico de dispersão. Apresentamos também a última ferramenta da qualidade que faltava, as cartas de controle. Conhecemos seu objetivo principal e os 6 tipos de cartas mais utilizadas e como se dividem. Por fim, vimos as cartas de controle mais utilizadas, que são as cartas de controle tipo XR, das médias e amplitudes, e as cartas de controle tipo NP, que monitora o número de defeitos em amostras de tamanho constante. E vimos também o formulário para elaboração das cartas de controle tipo XR e tipo NP. Os exercícios para cálculo das cartas de controle mais utilizadas, vocês encontram o passo a passo no livro didático da disciplina. Bons estudos, espero que vocês tenham aproveitado bastante os conteúdos desta disciplina, qualidade e produtividade.